Muito boa noite, bem-vindos a essa live, onde nós vamos tratar da relevância da atualidade do Antigo Testamento. Eu vou entrevistar aqui o Dr. Mauro Meister e assim que ele chegar, eu já vou colocar ele junto comigo aqui para a gente poder conversar. Então você que está entrando aí, seja bem-vindo. Se você puder, já vá chamando outras pessoas. Clica ali naquele aviãozinho de papel e chama outras pessoas para estar junto com a gente aqui. Clica também naquele coraçãozinho, porque você ajuda a fazer com que a live se espalhe para mais pessoas aqui no Instagram, tá? Eu vou, assim que o Dr. Mauro Meister entrar, eu já chamo ele. Então, vá convidando aí pessoas, vá mandando aí os aviãozinhos de papel aí para chamar as pessoas para a live, para a gente poder começar esse tempo aqui onde a gente vai dialogar a respeito da relevância do Antigo Testamento para nós hoje, tá bom? Assim que o Dr. Mauro Meister entrar, eu começo aqui esse tempo aqui junto conosco. Muito bem-vindo aí todos vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Convidem mais pessoas aí para estarem junto conosco. Mandem esses aí, cliquem nos corações e para a gente poder divulgar bem essa live aí, tá bom? Doutor Mauro, muito boa Boa noite. noite. Tudo bem, Leandro? Tudo bem? Você me ouve bem? Ovo. Ótimo. Então tá bom. O pessoal tá entrando aí Legal. e a gente tem um roteiro aqui que eu quero seguir. Então, primeiro de tudo, agradecer aí a sua disponibilidade de estar junto conosco para a gente conversar sobre algo extremamente relevante, que é o Antigo Testamento. E primeira coisa, tem gente que está nessa live que não te conhece, tá? Então eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é, sua família, o que você faz, o que você tem feito, tá? Onde você trabalha e assim por diante. Muito bom. Eu sou Mauro. Eu sou pastor presbiteriano aqui na cidade de São Paulo, Igreja Presbiteriana Barra Funda. Sou professor de teologia na área de Antigo Testamento e sou atualmente o diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Também eu atuo na área de educação cristã como um voluntário e há muitos anos eu tenho trabalhado como um diretor executivo da Associação Internacional de Escolas Cristãs, ACSI, ACSI. Então convido você para conhecer aí os perfis da ACSI, a ACSI Brasil, também do Andrew Jumper, CP Andrew Jumper e essas instituições com as quais Deus nos deu a graça de trabalhar. E se você está procurando uma igreja aí perto da Barra Funda, você não tem uma igreja? Achou. E sou esposo da Denise e pai do Avner e da Nina, dois jovens adultos, um já casado, advogado. Se você estiver precisando de alguma coisa na área de LGPD, você procura lá Avner Meister, tá bom? E também a Nina, que pretende se casar com alguém que entrou aí agora, o Lucas Clavin. Ele é melhor que Tem que manter, né, o... ele vai ter que me ouvir, não tem jeito. Legal, muito bom, Mauro. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Pasquini, eu sou aluno do Mauro, amigo do Mauro já há alguns anos, nós nos conhecemos já há algum tempo. Sou casado com a Raquel, tenho uma filha chamada Giovana. Eu estou terminando o meu mestrado justamente na escola onde o Mauro é diretor. Se Deus permitir, pela benevolência do meu orientador Heber Júnior, devo me formar esse ano, né, se Deus permitir. Formatura vai ser
posto, você corre. Aí, ó. Eu tô só esperando ele retornar a minha dissertação. Eu tô esperando. Falta só ele retornar. Mas eu tô aqui e uma das coisas, na verdade, aquilo que eu faço atualmente é dirigir o curso Imersão na Palavra. É um curso para você que é cristão e quer conhecer mais da Bíblia, quer ter mais amor, mais gosto por estudar as Escrituras. Talvez você tenha dificuldade de entender, de estudar. Você que é um cristão comum, que não quer virar um teólogo, um pastor ou qualquer coisa assim, mas simplesmente você quer aprender melhor a ler a sua Bíblia. É esse curso que eu criei. Se você quiser, depois você pode falar comigo. Se você quiser mais informações, eu vou dar ao longo aqui da live. E é justamente ele que está promovendo essa entrevista aqui com o Mauro, tá bom? Sem mais delongas. É um amém aí. Com certeza. Se você quiser seguir o nosso perfil ali, é IN, né, de imersão na palavra. Então, IN palavra, você acha aí, você pode nos seguir. Se você quiser mais informações, é só falar comigo, tá bom? Então, vamos lá, Mauro. Eu quero começar com algumas coisas mais light, só para a gente relaxar um pouco, porque eu sei que depois vem bucha. Me fala aí, quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer, além de trabalhar? Porque eu sei que trabalhar é uma coisa que você gosta bastante. A minha mulher está aqui no sofá, ela falou assim, ixi. Eu gosto muito de tecnologia. Eu sou o dono de um drone que eu gosto de voar de vez em quando. Aí, não podem falar mal de mim, que eu não faço mais nada. De vez em quando eu pego o violão e toco um pouquinho. Obviamente, eu gosto de ler e adoro fazer um PowerPoint. É um negócio emocionante. Então, gosto muito de viajar. Gosto mesmo de viajar e de conhecer lugares, passear. É algo que não tenho feito muito ultimamente, devido às circunstâncias, né? Aliás, a última grande viagem que a gente fez foi em janeiro do ano passado, uma viagem para Israel. Consegui a esposa e a filha, pelo menos, e foi muito legal. Viajamos lá no Egito, Israel, Itália, e depois chegou o corona. A gente ainda viajou junto, né? Eu e você, para Campina Grande. Você estava na fileira de trás do meu avião. Né? Logo depois, é verdade. É isso aí. Foi a última. Foi a última, né? A última. Me fala uma coisa, o que você gosta de escutar, Mauro? Que tipo de música você gosta de escutar? Então, eu sou um cara assim mais tradicional, né? Mas eu gosto muito dos Gettys, gosto demais, ouço bastante, ouço muitos hinos tradicionais, mas não no formato tradicional, hinos históricos, né? Mas cantados de maneira mais contemporânea. Curto um Projeto Sola, curto Stênio, Logos, Paulão. Esses dias, domingo, eu coloquei na liturgia Salmos 67, seja Deus gracioso e nos abençoe, que é do mesmo CD lançado com Calmo, Sereno e Tranquilo. E os incrédulos lá da minha área de música não conheciam, rapaz. Pecado, né? Que coisa horrível. Calmo, Sereno e Tranquilo eles conheciam, mas o Salmo 67 não. Isso aí acontece, né? O pessoal da música é um pessoal abençoado. Me fala uma coisa, viajar no Brasil a gente pode, então o pessoal pode te convidar pelo menos para viajar no Brasil, né? Para falar na sua igreja, se quiser levar aí para trabalhar algum tipo de assunto na sua escola cristã, você pode chamar o Mauro, que o Mauro pode viajar. Óbvio que você tem que ver a agenda dele, mas ele pode viajar. E para isso, você vai ter que convidar ele para comer alguma coisa boa. Mauro, o que você gosta de comer? Qual que é a sua comida favorita? Rapaz, essa aí, olha, piqui. Piqui? Esse em Goiás, rapaz. Eu tô fazendo dieta low carb, então você tem que pensar nisso. Muita proteína, muita gordura, muito bacon,
Ah, eu, eu como de muita coisa, muita coisa. Ótimo, então você não vai ter problema, né? Asco e tal. Então tá bom. Mauro, você não vai lembrar disso, mas quando a gente se conheceu em Caldas Novas. Hum, 2000 e... não sei se era 2004, 2005. Isso é uma história interessante. Aliás, pouquíssimas pessoas sabem disso. E eu não sei nem se você se recorda disso. Acho que foi talvez a primeira vez que você foi em Caldas Novas pregar. Não sei se você vai lembrar de que ano foi isso. 2004, não lembro. 2004. Então foi isso aí. E aí teve uma noite, eu estava lá te ouvindo, eu já tinha vontade de ir para o seminário, né, de ir para o ministério, mas eu confesso que eu mal sabia quem era Mauro Meister. Óbvio que redes sociais não era o que é hoje, né? Então, realmente é muito diferente. E aí eu comecei a te ouvir durante a semana e como eu trabalhava na equipe de Palavra da Vida Caldas Novas, eles me escalaram para fazer o show do Cristão no meio da semana. Eu me vesti de Silvio Santos, coloquei uma peruca e comecei a apresentar o show do Cristão. Eu acho que eu E tô mais você lembrado. tá mais ou menos lembrando, né? Eu começava, Mauro, vem pra cá. Mas que coisa, Mauro Meister, vem cá. Então eu te chamei para uma das perguntas, então você concorria com uma outra pessoa lá na frente. E a pergunta era uma pegadinha. A pergunta era: quantos animais Moisés colocou na arca? E eu A caí, pessoa, e você caiu. A né? pessoa estava morrendo de medo. Ela não ia apertar o botão lá para responder nunca. Porque ela estava com um doutor em Antigo Testamento, né? E ela estava assim, morrendo de medo. Mas você foi lá e apertou. E aí você respondeu, só que você não prestou atenção que era Moisés na pergunta e não Esse vai Noé. ser um problema teológico, que você não sabe, porque Moisés construiu a Arca da Aliança, e você Construir a não Arca da Aliança, exatamente. colocou algum animal lá antes. É que é o conhecimento teológico. Eu sei que o Mauro não, ele falou, não é possível, esse negócio está quebrado, tal. Bom, esse foi o nosso primeiro encontro. Felizmente, o Senhor uniu os nossos caminhos. O Mauro tem influenciado muito a minha vida e a quem eu sou muito grato aí, a ele, a sua escola. Então, quero publicamente fazer isso para você. Mauro, me fala outra coisa. Pessoas talvez estejam iniciando aqui na fé cristã. Me fala 3 livros que marcaram o seu início de caminhada cristã. Então, os primeiros livros que eu li foram muito ruins mesmo. Livros de natureza mais liberal, era o que tinha ao meu alcance. Uhum. Mas 3 que me deram assim um empurrão, né, na fé e solidificaram a fé foi a famosa trilogia de Francis Schaeffer, Uhum. o Verdadeira Espiritualidade, e depois o primeiro comentário bíblico que eu li e fui imitar a exposição, que foi John Stott com o livrinho Tu Porém. Sim. É uma exposição de 2 Timóteo que eu expus ainda logo convertido e eu exponho até hoje. Mas esses são alguns livros que marcaram bem no comecinho assim a minha vida. Legal. Que legal. Mauro, uma outra pergunta que eu sempre faço para todo mundo que eu tenho o prazer aqui de entrevistar, eu peço para que eles contem, para que eles expliquem o evangelho em mais ou menos aí 1 minuto, em 60 segundos, como é que você apresentaria as boas novas para um incrédulo, por exemplo? Cara, eu sigo normalmente a explicação fundamental básica da história da redenção. O evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê, e essa pessoa precisa crer aquilo que é a narrativa da escritura, a história do evangelho. Então, eu geralmente trabalho com a pessoa, confronto com criação, queda, redenção e pergunto para onde ela vai no futuro. Consumação. Então, geralmente eu acredito que é uma das maneiras mais amplas de você apresentar o evangelho para alguém, obviamente com sabedoria. Você tem que Sim.
ficar no coração, achar os pontos de contato com a pessoa para você poder fazer essa apresentação. Mas é o que eu costumo fazer. Legal. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da live, né? Mas é legal colocar isso, apresentar isso. Eu sei que tem muita gente que às vezes fica constrangido, né? Não sabe nem por onde começar, esquece, fica nervoso quando vai conversar com alguém, seja dentro de um Uber, seja dentro de um ônibus, um avião, ou, né? E se sente até compelido, né? A falar de Jesus, mas a pessoa trava. E às vezes lembrar de alguns pontos cardeais, né, do Evangelho, logicamente ajuda você a, vamos dizer assim, destravar para poder proclamar as boas novas. Né? Mauro, como é que o Senhor te alcançou? Rapaz, eu sou aquele famoso criado na igreja, né? Nasci na igreja, é, mas na adolescência, começo da juventude, andei bem longe, né, dos caminhos de Deus. E ah, em 1982, já na faculdade, eu fui viajar nas minhas férias lá para a casa dos parentes no sul. Pouca gente sabe desse detalhe importante, eu sou gaúcho. É um gaúcho criado em Goiás, né? Em Goiás, né? E depois de idas e vindas naquele ambiente e me envolvendo com todo tipo de coisa indesejável, eu resolvi voltar para casa logo antes do carnaval, que eu estava antevendo que eu não ia me dar bem. E eu comprei a passagem de ônibus para vir de Porto Alegre para Goiânia, para ir de Porto Alegre Nossa, para Goiânia, viagemzinha. E eu me sentei no primeiro banco, Leandro, do ônibus. Eu me lembro assim um pouquinho da imagem da rodoviária. Eu sentei naquele primeiro banco e eu fiz uma oração. Eu orei e falei: Senhor, a partir de hoje minha vida vai ser diferente. E quando eu desci 2.000 quilômetros depois, lá em Goiânia, eu era outra pessoa. O Senhor tinha, de fato, feito uma obra. Eu tenho uma teoria que, por causa da convivência, por causa do tempo, né, de vida na igreja, criado na igreja, sim. conhecia, né, pegava os juvenis da igreja, né, eu era da igreja metodista, eu pegava os juvenis, depois do culto levava para a discoteca, olha o nível. Ah, e ah, de que o Senhor já, obviamente, havia tocado meu coração, regenerado Uhum, meu coração, sim. mas não tinha acontecido a minha conversão. Então, eu reputo aquele momento como a minha conversão. E aí Sim. foi diferente mesmo. A minha vida, meus pais não me reconheceram do outro lado, e meus colegas de faculdade não me reconheceram, ninguém me reconhecia mais. Era de fato outra pessoa, bem diferente. Eu me lembro de uma colega de faculdade que, algum tempo depois, chegou na igreja e eu estava pregando, né, uns 3 anos depois. Aliás, Aham. eu preguei na formatura dela. E ela, na porta da igreja, virou para mim e falou assim: Mauro, quem te viu, quem te vê, né? Porque conhecia a história, conhecia o passado. Que E, legal. e realmente o Senhor fez essas coisas. Transformou. Que legal, Mauro. Que joia. Até para algumas pessoas se identificarem muitas vezes com isso, né? Nós vamos entrar nas perguntas que alguns fizeram. Na verdade, foram muitas perguntas que a gente recebeu. A gente teve que, inclusive, selecionar. Algumas a gente teve que juntar, aglutinar, né? Então, se você está aí na live e quiser ainda fazer uma pergunta, você pode fazer aí. E no final, se sobrar tempo, a gente faz ao vivo aqui para o Mauro. Eu vou pedir para você, nesse aviãozinho de papel que tem aí, chama alguma pessoa que você acha que se interessaria de estar nessa live com a gente. Também curte aí nesse coração, porque isso também ajuda a divulgar mais a live. Um assunto tão interessante como esse, ter a presença aqui do Dr. Mauro é realmente um privilégio. Então, para a gente poder divulgar isso para mais pessoas, tá bom? Primeiro, eu quero fazer algumas perguntas um pouco mais amplas a respeito do tema, que é a atualidade do Antigo Testamento, tá? E depois a gente vai entrar em algumas perguntas mais específicas, tá? A primeira que eu quero fazer é o seguinte: por que a gente precisa do Antigo Testamento se a gente tem o Novo Testamento, que é onde se encontra
os evangelhos, né, propriamente dito, a vida de Jesus e assim por diante? Ok. A pergunta, ela tem uma falácia embutida nela. Ela tem uma compreensão falha, na verdade, da inteireza do Evangelho. Eu expus na igreja com meu pastor auxiliar, pastor Jonatas, o livro de Êxodo. Terminamos aí faz um pouco de tempo. Agora a gente está expondo o livro de Marcos. Gente, eu nunca li um livro, ou nunca expus um livro com tanto evangelho. É impressionante. Êxodo é puro evangelho. Então, a compreensão errada de que o evangelho está no Novo Testamento já é uma falha, né? Eu costumo dizer o seguinte: o primeiro lampejo do evangelho está em Gênesis 3:8, quando Deus volta no jardim e pergunta: onde estás? Porque o evangelho, ele começa com um processo de confrontação. Sim. Depois Deus pergunta: o que fizeste? Uhum. Depois, quando Deus faz aquela famosa promessa do proto-evangelho no verso Sim. 15 do Sim. capítulo 3 de Gênesis, né, sobre a semente da mulher, ou seja, a missão ia ser mantida, a missão de crescer, multiplicar e encher a terra, e a mulher teria descendentes. Então, o evangelho não está no Novo Testamento. O evangelho está na Bíblia inteira, está em toda a escritura, né? E essa é uma das razões pelas quais eu amo ensinar Antigo Testamento. Além do Andrew Jumper, eu dou cursos na internet. Eu estou com um curso de panorama do Antigo Testamento em teologia bíblica rodando. Vai abrir uma turma aí mês que vem, se tudo der certo. Eu costumo dizer, olha, o evangelho começa aqui, o evangelho está nas páginas todas da escritura. Nós precisamos Uhum. para enxergar. Então, e eu costumo dizer o seguinte, agora estou revivendo aqui as coisas lá do curso, né? Se você abrir o Evangelho de Mateus e você começar a ler a genealogia e você não conheceu o Antigo Testamento, você não vai entender nada. Se você pegar o Evangelho de João, que diz no princípio criou, no princípio era o verbo, ele está fazendo, obviamente, uma referência a Gênesis 1:1 ali, né? Uhum. Então, as referências, elas são imensas, né? As alusões. Então, o Novo Testamento, ele faz sentido diante do berço da história da revelação, que está em todo o Antigo Testamento. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito crente marcionita, né? Aquela velha heresia de Marcião que diz que o Antigo Testamento não é necessário, só o Novo Testamento já está bom. Então, É, acho que a pergunta que eu vou fazer em seguida, ela tem a ver um pouco com isso que você, na maneira com que você finalizou, né? Que eu ouvi de eu não vou nem chamar de colega seu, mas é um pregador aí de São Paulo. Ele falou, ele estava lá fazendo um vídeo lá e aí ele postou assim: a gente vai ficar com o Deus do Deuteronômio ou a gente vai ficar com o Deus dos Evangelhos? A gente vai ficar com a versão de Deus que deixa os seus filhos a sofrerem só para mostrar o seu poder? Ou a gente vai ficar com um Deus amoroso, misericordioso, que é apresentado por Jesus, né, nas suas parábolas e tal? Né? Como é que você responde a isso? Então, esse é o famoso indivíduo que acha que Deus se converteu no Novo Testamento, né? Ele vinha carrancudo, mal, briguento e tal, mas quando Jesus veio, Deus se converteu, porque a Bíblia apresenta um Deus só, ele não apresenta dois deuses, é um só. E exatamente esse Deus da Bíblia toda, né, que revela seu ser, seu caráter, seus atributos por toda a Escritura. Então, se eu fosse talvez conversar com as pessoas, olha, eu ficaria com o do Novo Testamento. Esse que lá em Mateus 4 cita o livro de Deuteronômio várias vezes, porque ele ficou Sim, com, com ele, né? sim. Então, alguém me perguntou hoje assim, Jesus cita
quais livros do Antigo Testamento, né? Jesus cita muitos livros do Antigo Testamento. Ele cita os profetas, ele cita Salmos, ele cita a lei, ele cita o cânon inteiro, né? Não condena, mas ele cita todo o Antigo Testamento. Então, é uma ilusão muito grande, né? É uma tolice muito grande achar que nós temos aí naturezas distintas ou que são deidades distintas. Então, de novo, se alguém que começa dizendo o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, já começou errado, já detonou a tradição cristã e a tradição da própria Escritura. Então, é isso aí, né? Esse tipo de visão aí que é realmente bem distorcida da teologia bíblica. Uma coisa, Leandro, que eu observo muito, eu sou professor de Antigo Testamento e teologia bíblica, né? E eu ensino teologia bíblica, acho que já fazem séculos nessa altura. Bom, pelo menos 2 fazem, né? Porque eu comecei desde o milênio passado, né? Que você desde ensina. o milênio passado, sim. E falta muita teologia bíblica para os nossos púlpitos, para os nossos pastores. E geralmente esse tipo de pregador aí, que eu não faço ideia quem é, não precisa citar, é alguém que está caminhando para as raias do liberalismo teológico. Está abandonando a Escritura, está deixando a palavra. É só você sentar e esperar a hora que vai chegar o escândalo e o absurdo. Em geral, é o que acontece. Mauro, você citou teologia bíblica, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estou para postar justamente a matéria de teologia bíblica do curso que eu dou. E eu vejo que tem muito cristão, né? Eu não estou falando aqui de gente que vai para o seminário, né? Gente que é teólogo, mas muito cristão não sabe o que é teologia bíblica. Na verdade, algumas pessoas já me perguntaram, mas a teologia ela não é bíblica? Ela não tem que ser bíblica? Né? Elas pensam em categorias da teologia como se fosse sistemática ou todas as linhas da sistemática, mas as pessoas muitas vezes não sabem o que é teologia bíblica. Se você conseguisse resumir rapidinho, como é que você explicaria o que é teologia bíblica para as pessoas que estão assistindo? Teologia bíblica é o braço da teologia exegética que estuda o processo da autorrevelação de Deus. Ok, essa é a parte técnica. Exato, eu ia falar isso, traduz agora. A teologia sistemática, ela é bíblica, certo? Mas ela é uma teologia de natureza didática. Então, o que ela faz? Ela pega os grandes temas da Escritura, analisa na Escritura e reúne esses tópicos, né, de uma maneira didática que a nossa mente consiga processar com uma maior facilidade determinados temas. Então, a teologia sistemática geralmente faz isso. A teologia bíblica, e aí na brincadeira de verdade, né, ela é um braço da teologia exegética. A gente fala em regras para estudar, que são a hermenêutica, a exegese, que é o processo de interpretação, e a teologia bíblica, que é o crescimento do processo da interpretação. Então, na teologia bíblica, que é de natureza histórica, nós respeitamos o processo de interpretação, né, a maneira de interpretar cada texto da Bíblia, fazendo essa construção exegética. O resultado da teologia bíblica é a matéria, é o material que a teologia sistemática vai usar para fazer a sua construção teológica, né? Então, a teologia cristã de verdade, toda ela é bíblica, mas existe uma disciplina chamada teologia bíblica, e essa disciplina teologia bíblica, ela vai pegar essa história da revelação de Deus de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, e vai trabalhar com esse desenvolvimento da revelação na história. E nós precisamos das duas teologias. Nós precisamos de teologia bíblica e nós precisamos de teologia sistemática. Teologia sistemática sem teologia bíblica vira filosofia. E teologia bíblica sem a orientação da teologia sistemática, ela se perde.
Então, tem um livreto bem legal de D.A. Carson, chamado Teologia Bíblica ou Sistemática, na Uhum. qual mostra a relação dessas duas disciplinas e como elas caminham juntas historicamente na vida do povo de Deus e no nosso século. Tá? Tá legal para o povo entender, né, que isso não é assim especialmente ou unicamente para teólogos, né? Os cristãos, os primeiros cristãos, né, se a gente olhar, eles faziam justamente teologia bíblica e algo que eu acho que você vai concordar comigo, né, em Lucas 24, né? Jesus vai fazendo teologia bíblica com aqueles dois jovens lá no caminho de Emaús, né? Justamente mostrando como é que o Antigo Testamento apontava para ele, né? Certamente, né? Esse é o caminho. Aliás, essa é uma das minhas aulas introdutórias aí de teologia bíblica, é mostrar, né, como Jesus usa o cânon do Antigo Testamento, Uhum. né, todo o Tanar, para mostrar que apontava para ele como redentor e assim por diante. Então, Legal. todos precisamos. E tem muito livro de teologia bíblica. A teologia bíblica no Brasil, ela, no ramo evangélico, porque ela existe uma teologia bíblica no ramo neo-ortodoxo, mais liberal, que está Uhum. presente há mais tempo. Mas o ramo evangélico é só muito recente que os livros começaram a aparecer com um pouquinho mais de abundância, né? Então, hoje já tem bastante ou mais material, né, que Uhum. você Uhum. pode procurar aí nas redes para estudar teologia bíblica. Sim. Outro pregador aí de São Paulo, recentemente fez uma declaração, né, de que se a gente não atualizar o Antigo Testamento, a gente vai estar pregando um texto morto. E aí, o Antigo Testamento precisa ser atualizado? Então, eu uso a nova versão atualizada da Bíblia, né? A antiga que eu estou atualizando a Bíblia, mas não é esse o ponto, né? Ah, a mensagem da Escritura, ela tem valor eterno. A interpretação dessa mensagem é que precisa ser feita, compreendida e aplicada. Então, ah, por exemplo, há determinadas coisas que estão ditas na Bíblia que foram ditas especificamente para aquele momento, para aquela época, para aquele personagem, né? Então, por exemplo, Deus ordenou a Abraão construir uma arca, não é isso? Uhum. Tá vendo? Eu te peguei. É. Tô Não era desconfiado. ele que construiu a arca, foi alguém que veio antes dele. Noé construiu a arca, né? Por que Deus mandou ou ordenou Noé construir a arca e não ordenou Abraão construir a arca? Porque as circunstâncias eram diferentes. Construir a arca era muito específico. Abraão deveria deixar sua casa, sua terra, sua parentela e ir para uma outra terra. Então ninguém lê aqueles textos e diz assim: eu tenho que sair da minha terra porque Deus mandou Abraão sair da terra. Eu tenho que construir uma arca porque Deus mandou Noé construir a arca. A Bíblia não funciona assim. Então, agora, a mensagem por trás da construção da arca, a mensagem por trás do sair da terra e ir para uma outra terra, essa mensagem ela tem valor eterno, porque ela é a construção das alianças de Deus ao longo da história da redenção. Mas tem um outro passo ainda que precisa ser dado, que é o passo da aplicação. As aplicações têm que ser atualizadas, Sim, não pervertendo a mensagem. Então, sim. por exemplo, há determinados temas na Bíblia que não são mencionados. Né? Como é que alguém hoje, em século XX, século XXI, resolve a questão da... pode ir para Marte ou não pode ir para Marte? Pode clonar ou não pode clonar? Como é que a gente resolve as questões éticas? A gente vai na mensagem eterna, a gente pega o princípio e a gente faz a aplicação do princípio. É assim que Sim. funciona. Então, a Bíblia não precisa ser atualizada porque a mensagem da Bíblia é uma mensagem eterna. Essa segunda-feira eu fiz uma live ontem, né? Hoje é terça, não é isso? É. Isso.
uma live com o presbítero Solano Portela e o professor Daniel Santos, né, sobre os 10 mandamentos. É uma coisa mais atual do que os 10 mandamentos, e é impressionante como a lei de Deus fala hoje, né, como ela é presente e como ela é necessária, porque o homem continua sendo um sistemático quebrador dessa lei de Deus. Então, a lei não precisa ser atualizada. A nossa interpretação da lei, ela precisa ser, sim, contextualizada. Né? Então, a gente precisa, obviamente, trabalhar todos esses aspectos aí. Legal. Mauro, pergunta de curioso aqui. Por que tem pouco pastor que prega no Antigo Testamento? Pouco pastor sério. Então, deixa eu mudar minha pergunta. Por que tem pouco pastor? Eu não estou falando aqui de neopentecostais, de liberais e tal. Estou falando de pastores sérios. Por que eles parecem ter medo de navegar? O que é? O que você acha que é? Voltemos ao ano de 1996. Eu escrevi um artigo na revista Fides Reformata, o primeiro artigo do primeiro volume da revista Fides Reformata. Se você digitar aí no seu Google depois, você vai encontrar a nossa revista toda online, disponível. São 25 anos de publicação ininterrupta da nossa revista. E esse primeiro artigo é Pregação no Antigo Testamento. É mesmo necessária? E nesse artigo eu listo as razões e motivos por que não se prega tão frequentemente no Antigo Testamento. As razões são algumas: a distância cultural, a distância social, a distância linguística causam medo, né? Essa presunção errada que eu falei a respeito na primeira pergunta, que não, o evangelho está no Novo Testamento, então a gente vai para lá. E isso, não vamos brigar aqui no ar, né, mas isso é bastante típico do dispensacionalismo, né? Acho que em muitos casos é preguiça mesmo. Pregar no Antigo Testamento dá um trabalho, e quem faz, aí você citou aí algumas categorias, né, de pregadores que usam o Antigo Testamento como pretexto, né? Então o Antigo Testamento é trabalhoso para se pregar, e para se pregar o Antigo Testamento você precisa de uma boa teologia bíblica, e como normalmente não se ensina boa teologia bíblica nos seminários, não se ensina exposição bíblica nos seminários, os nossos pastores acabam com maior dificuldade mesmo, né? E veja só, pregar com integridade as narrativas do Antigo Testamento não é um negócio fácil, né? Hoje eu respondi aí num story uma pergunta sobre Esdras, capítulo 9 e 10, sobre a questão dos divórcios lá, né? E eu tentei responder em story do Instagram, olha só. Você levou uns 15 stories para responder a pergunta. Né? Stories, porque senão você não responde, né? É um assunto que tem um nível de complexidade maior. Vou colocar no Reels lá depois. Então, a grande pergunta é a seguinte: quem é que quer escolher um texto daquele para pregar, né? Para começar, porque ele coloca a gente numa sinuca, né? Então muita gente prefere fugir. E eu acho que tem um outro fator ainda, Leandro, principalmente no livro de Gênesis. Eu faço essa pergunta em muitos lugares, muitas audiências eu já fiz essa pergunta. Quem aqui nesse lugar, nessa audiência aqui, já ouviu um pastor chegar no púlpito da igreja, abrir Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e começar a expor o texto pelo texto? Porque expor criacionismo, expor a briga de criação e evolução, muita gente faz. Eu estou falando qual a mensagem do texto. E é impressionante, eu diria que é muito menos do que 10%, muito menos do que 10% das pessoas para quem eu pergunto já ouviram uma exposição do livro de Gênesis. Ora, o livro de Gênesis é a base de todo o Antigo Testamento e de toda a Escritura. Arranca Gênesis, você perdeu os evangelhos. Sim. E aí, então, vai virando um efeito, né? Causa e efeito aí, né? Um efeito dominó, né? E aí, então, o pessoal se refugia
principalmente nas epístolas, né? E textos do Novo Testamento que aparentemente não trazem dilemas éticos, e aí Uhum. houve pouca pregação no Antigo Testamento. Tem muita gente que fica se apoiando, inclusive em pregações morais, né? Que vai Moralismo. apontar para a correção da igreja, né? E sem olhar E para aquilo que o texto fala, né? Eu é, confesso que eu tive o privilégio aí de ter um bom professor. Antes de estudar contigo, né? Eu estudei com o meu tio, Carlos Oswaldo, que, aliás, tem ele, eu acho que é um dos primeiros a fazer teologia bíblica em português, né? Seja o livro do Antigo, seja o livro do Novo, para você que gosta de estudar aí, quer um livrão grande aí, foco e desenvolvimento no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E ele falou a mesma coisa, né? A gente tem que começar por aqui. Eu lembro da primeira aula e exatamente isso. Ele abriu Gênesis 1:1 e falou: a coisa começa por aqui. Ele falou a mesma coisa. Ele falou: nós não vamos falar sobre criacionismo, sobre evolucionismo. A gente vai começar naquilo que o texto fala. E nós vamos olhar para aquilo que o texto fala, né? E de como isso dá o tom para a escritura. É esse lugar aqui que vai dar o tom para todo o resto da escritura, né? E eu tive a felicidade de aprender isso logo cedo. Mas citei o livro do Carlos Oswaldo, Foco e Desenvolvimento. Muito legal, muito bom. uma obra que vale a pena ter, né? Com certeza. Como, essa é a pergunta de um internauta que chegou aqui, como apontar para o Antigo Testamento para a situação mundial da pandemia? Sei que essa é uma pergunta ampla, mas... Então, quando 2020 começou, e diga-se de passagem, parece que não acabou, né? Nós ainda estamos... Lado B, né? 2020, foi bem nessa época, né, que a gente, ali no comecinho de março, meados de março, né, a gente vinha fazendo uma série de exposições em Êxodo na igreja. E naquele momento em que a gente ficou ali meio paralisado, sem saber o que fazer, e a gente entrou online, nós paramos as exposições em Êxodo, e aí eu entrei numa série de temas para trabalhar as motivações de esperança, para trabalhar as perspectivas veterotestamentárias. Então eu fiz a exposição de vários salmos, porque eles vão falar sobre a nossa esperança que não está nesse mundo, profetas menores, né? Todo o contexto do cativeiro, né? Por que eu considerei aqueles primeiros meses um cativeiro para nós, né? A gente não podia cultuar, não podia ter a celebração comunitária, não podia tomar ceia, ainda que o pessoal fale em culto online. Eu não acredito em culto online, ceia, não acredito em ceia online, mas não é esse o nosso Você já tema. viu batismo online? Isso, batismo online. E aí nós então trabalhamos vários desses textos do Antigo Testamento que falam da questão da disciplina de Deus e da esperança que Deus nos traz. Então, trabalhamos ali o livro do profeta Ageu, trabalhamos o Salmo 126, o retorno do cativeiro. Foi ali uma série de textos que falam, nos alimentam a esperança no meio da dor, no meio do luto, no meio das dificuldades, né? Porque essa é uma coisa que a igreja brasileira não está acostumada. Aliás, a igreja no mundo não está mais acostumada. A gente vive numa cultura triunfalista, né, que a gente preza o bem-estar. Então, quando vem o mal-estar, sempre aparece aquele que vai trazer o conceito do triunfo para... Mas existe na Escritura o lugar para a dor, existe o lugar para o luto, existe o lamento. Para o lamento, né? No livro dos Salmos isso é muito claro, né? Hoje mesmo estava trabalhando um dos textos dos Salmos tratando de lamento. Então a gente precisa voltar para essas coisas, e quando numa igreja triunfalista que não tem esse costume, que não expõe a escritura, ela é pega de surpresa mesmo, porque paralisa, não sabe o que fazer, né? Entendi.
Tem um livro do Jay Adams, eu não sei se ele está em português, chamado Preaching with Purpose, pregação com propósito, pregando com propósito, né? Fala que se você pegar um sermão que ele seja aceitável numa sinagoga judaica, tem alguma coisa que está redondamente enganada nele, tá completamente errado nele, né? E aí ele vai falar que a pregação, quando ela é verdadeiramente cristã, ela é distintiva. E que o tema tem que estar no coração de cada sermão. E esse tema é Jesus Cristo. Tá? Agora, e quando se prega o Antigo Testamento? E aí? Como não incorrer naquele erro que muitos ao longo da história da igreja caíram, de achar que cada vírgula significava Jesus Cristo, né? Qual que é o jeito, principalmente para professores de escola bíblica, às vezes ensinando para criança, né? Como é que eles lidam com o Antigo Testamento dessa maneira e ainda assim apontando para Cristo de maneira correta? Tá aí uma boa pergunta. Na verdade, né, a citação lá de Jay Adams, né, ele diz assim: se tiver na sua igreja um judeu, um unitariano, né, e eles ficarem absolutamente confortáveis com o seu sermão, tem alguma coisa errada. E eu costumo complementar da seguinte maneira: ou eles converteram, né, ou tem alguma coisa completamente... Porque a mensagem do evangelho, ela é distinta, e o sermão, né, a exposição do evangelho, ele tem essas marcas distintas, e eles não pode ser igual a qualquer outra coisa. Então, pode ser que essa pregação tenha sido meramente moralista, que é o que a gente mais ouve por aí, pega-se o Antigo Testamento e tira-se lição de moral, né? Tira-se, né? São as pedras lá de Davi, vai vir cada sermão lá, né? Lutando com seus gigantes e tal, toda essa coisa, que roubam o fundamento da mensagem, né? Então, duas coisas aqui nessa área. Primeiro, eu dou um curso em cima disso, né? E eu gosto muito da literatura de Grey Danos, Pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento. Ele pega uma citação de Spurgeon, e em cima dessa citação ele desenvolve todo um conceito, né? Que o nosso foco de pregação deve ser, seja no Antigo ou no Novo Testamento, porque você pode fazer isso no Novo Testamento também. Tem que ser ou a obra, ou a pessoa, ou o ensino de Cristo. Então, quando você vai para o Antigo Testamento, você faz a pergunta: esse texto aqui me ensina sobre o quê? Apontando para Cristo. Não é que cada vírgula, cada texto, cada passagem específica, ou cada personagem do Antigo Testamento seja uma figura, uma imagem, um espelho de Cristo. Mensagem, ela aponta para Cristo, como você já bem disse, está em Lucas capítulo 24, Jesus falando tanto aos dois discípulos no caminho de Emaús, quanto falando aos discípulos lá na cidade de Jerusalém, né? Explicando, expondo, fazendo o texto lá de Lucas 24, verso 27, se eu não me engano, ele usa a expressão, ele fazia a hermeneia, né? Sim. Do texto, né, do Antigo Testamento. E ele usa, né, Moisés, os profetas e os escritos, né, representando esse cânon todo. Então, a nossa luta como pregador cristão, é pregar uma mensagem cristã que seja distinta de qualquer outra mensagem de qualquer outra religião. E eu disse que isso é possível fazer no Novo Testamento, né? Eu já vi um pastor abrir a escritura no Evangelho, naquele texto que fala das pessoas que subiram o aleijado no eirado da casa, né? Tem que lembrar, né? Tem que entender um pouquinho, não é um telhado, a gente imagina, né? Sim. Mas abriram lá um buraco e desceram o amigo lá, e o sermão foi sobre amizade, né? É o tipo de amigo que você precisa. O centro, o foco é Cristo, é o que Cristo fez, é o que Cristo disse, mas qualquer um pode perverter a escritura, às vezes na maior das boas vontades, mas é terrível, né? Assassinou o texto, coitado.
assassinou o texto, né? A gente vê muito isso. Então, você pega o texto do Antigo Testamento e olha como ele aponta para Cristo sem distorcê-lo, sem forçá-lo, mas entendendo que aquela mensagem aponta para a pessoa de Jesus. Tem um ano, mais ou menos, eu comecei um canal no YouTube, bem devagarinho, não estou com pressa, quando acontecer, aconteceu, se acontecer, aconteceu, chamado Igreja Expositiva. Se você tiver aí, depois procura aí no Instagram, tá? A ideia é ir montando nesse canal, primeiro, pôr exposições bíblicas, começamos a colocar lá Gênesis, então tem lá até Gênesis 20, mas já está no canal da nossa igreja, ele está todo lá. Colocar material sobre exposição bíblica, né? Entrevistas, exemplos, para abençoar os nossos irmãos pregadores, mas com um outro alvo ainda. E o outro alvo é fazer com que a igreja se torne expositiva. Então, a igreja ela tem que ter essa intencionalidade na pregação do evangelho, no discipulado, ou seja, colher os frutos de uma boa exposição bíblica. Então, esse aí é o alvo. Se alguém quiser ir lá conhecer, será muito bem-vindo. Legal. Mauro, deixa eu entrar em algumas perguntas mais fortes aqui, mais dentro do Antigo Testamento. Talvez alguns que estão aí já até fazendo perguntas para mim aí, repetindo algumas que eu vou fazer, já estão esperando por elas, tá? As pessoas não me venham com surpresas. As pessoas acham que você estuda o Antigo Testamento, você sabe todas as passagens de cor e sabe resolver todos os problemas. Onde é que está escrito a palavra ovo, né, no Antigo Testamento? Né? Acha que você sabe isso de cabeça. Tem isso lá, tem, eu vou procurar. Tem. Vamos lá. A primeira pergunta, que foi feita por um internauta também, ele mandou assim: apenas o quarto mandamento, né, o guardar o sábado, não se aplica mais. É verdade isso? E se sim, por quê? Então, eu costumo dizer que o crente que faz isso, o crente evangélico, ele se torna quase católico romano, né? Porque os católicos romanos, para acomodar a idolatria, eles somem com o segundo mandamento dentro do primeiro e dividem o 10º mandamento para ficar com 10. Se o quarto mandamento, que é parte da lei moral de Deus, não está valendo mais, aí eu não sei, eu tenho que começar a pregar nos 9 mandamentos e não nos 10 mandamentos, né? As 10 palavras vão virar as 9 palavras. Então, obviamente, não. É claro que eu tenho que olhar para o espírito da lei. Ontem ainda, falando sobre os 10 mandamentos, eu falei sobre isso na nossa live lá no canal do Andrew Jumper, né? Você pode considerar, por exemplo, os 10 mandamentos como um contrato de casamento. Êxodo 19, Deus propõe casamento para Israel, de ser minha propriedade exclusiva, né? Os profetas usam essa linguagem. No dia em que eu vos desposei no deserto, eu tomei por esposa. E aí, então, a primeira parte dos 10 mandamentos, a primeira tábua da lei, que são os 4 primeiros mandamentos, nos ensinam a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como é que você ama a Deus sobre todas as coisas? Você não tem outro noivo, você se relaciona do noivo com o noivo do jeito que ele ordena. Então, mulher minha não carrega foto de outro na bolsa, certo? Se você vai casar comigo, você vai tomar meu nome. Se você der um cheque sem fundo na praça, meu nome que vai para o Serasa. Então, você não tem pão. E o quarto mandamento é o quê? Ora, todos esses mandamentos são sobre exclusividade. A exclusividade do Senhor, a exclusividade de nos aproximarmos do Senhor, a exclusividade do nome do Senhor. E então, o quarto mandamento é sobre a exclusividade do tempo para o Senhor. Então, no Antigo Testamento, o judaísmo é o Shabat, que é o dia do descanso, né? Que as pessoas associam demais com a palavra sábado para nós, né? Que não é necessariamente a mesma coisa. Não é só o 7º dia. O Shabat não é o Sheva, ele é o dia do descanso. Então, o que Deus está dizendo para o povo é o seguinte: olha, para a noiva, né? Vocês
tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, cuidar, mas eu quero que vocês separem um dia para nutrir o amor. Então, esse Shabat, ele é válido, ele continua. Domingo alguém me fez essa pergunta na igreja também, né? Ele vale. O cristianismo primitivo, a igreja primitiva, neotestamentária, associou esse descanso ao primeiro dia da semana. E é assim, então, que a igreja, historicamente, vem mantendo o seu padrão do quarto mandamento. Então, essa história que a gente ouve aí, não, todo dia é dia do Senhor, então não preciso de um dia de exclusividade. Ups, não é assim que funciona. Você vai cair é, exatamente no tom da pergunta. Ok, então são só 9 mandamentos. Mas os 10 mandamentos são o resumo da lei moral de Deus. E eu amo a Deus separando um tempo específico, exclusivo, para nutrir a adoração, o culto, a comunhão, todas essas coisas que são apropriadas. Então, ele tem que ser um dia diferente dos outros. Ele não pode ser um dia como os outros. Aí, então, vem a ideia de eu separar determinadas coisas para fazer nele ou não. Aí alguém vem, então, a gente deve colocar regras. Aí atrapalhou. Porque nesse você começa, então, a criar os legalismos que foi o que os judeus fizeram com relação à lei como um todo. Então, o quarto mandamento vale, o povo de Deus continua a ser nutrido, alimentado, abençoado, como povo da aliança, adorador no dia do Senhor. Okay? Legal. Outra pergunta sobre essa esfera aí, agora a respeito das festas bíblicas, né, que os judeus celebravam. Elas têm algum significado, alguma relevância, alguma aplicação para nós, né? Eles tinham, se não me engano, são 7 festas, né? Então, tabernáculos, semanas e Páscoa entra dentro delas também, né? Essas festas, elas dizem respeito hoje a nós cristãos? Como é que é? Então, aí vai depender muito da sua abordagem de teologia bíblica, né? Eu acredito que as festas per se, enquanto festas, elas tinham um caráter cerimonial e elas deixaram de ser porque o Senhor cumpriu a lei e não há mais necessidade do cumprimento da lei cerimonial do Antigo Testamento. Então, as festas todas perderam o sentido. Elas têm uma lição, né? Toda lei cerimonial ela tem um caráter, um papel de magistério, de ensino para a gente. Mas elas não devem ser celebradas. A celebração neotestamentária ela é o dia do Senhor, que é o culto e a celebração pública comunitária, os sacramentos, a ceia e o batismo, e as orações, a adoração, os jejuns, os lamentos que cabem no culto, a confissão, né? Todas essas coisas que são parte do culto cristão, conforme definido aí nas confissões históricas e tudo mais. E eu costumo dizer o seguinte, ok, está chegando aí a Páscoa. Gente, eu celebro a Páscoa na minha igreja todos os meses. Todos os meses eu celebro a Páscoa, porque a Páscoa cristã é a ceia. Então eu não posso fazer nada na Páscoa? Não, de forma nenhuma, até porque é uma oportunidade cultural que você tem de ensinar alguma coisa num momento em que as pessoas estão aí mais sensíveis, pode ser até por uma tolice, pode ser apenas por uma emoção, né? Mas elas estão mais sensíveis, você usa. Mas isso não é a Páscoa cristã, né? Isso não é a Páscoa cristã. Então, particularmente, sem querer brigar com ninguém, dando total liberdade de que todos o façam, eu não gosto de fazer um culto de Páscoa. Porque não tem um sentido fazer um culto de Páscoa. Eu faço culto de Páscoa todos os meses. Se eu celebrasse a ceia todos os domingos, eu faria o culto da Páscoa todos os domingos. Então, nós não temos mais aquelas festas da semana, festa da trombeta,
etc. e tal. Isso não significa que a gente não deva guardar tempos, que a gente não deva marcar a história, marcar as ações da vida, do ano, né? Nada disso. Mas, no sentido estrito da simplicidade do culto cristão, nós mantemos aquilo que é absolutamente regular. Eu costumo dizer o seguinte, eu meditei muito sobre isso nas exposições do livro de Êxodo. No Antigo Testamento, Deus pegou o ano do povo de Deus, de Israel, de judeu, e separou, e ele inseriu-se através da Páscoa, das festas, na vida, de maneira que o povo vivesse aquele cotidiano pelas festas e etc. E agora, pastor, a gente ficou sem isso? Não, não. Ele se inseriu mais ainda, porque ele disse, olha, vocês façam dessa maneira, vocês celebrem em memória de mim, vocês se reúnam regularmente, não deixem e saiam para pregar esse evangelho. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso papel. Né? Legal. Muito bom. Como é que a gente pode ver de maneira prática, e aqui eu não queria cair em passagens clássicas aí de Isaías 9, né? Ou talvez no Salmo, eu sempre esqueço, Salmo 21, Salmo 22, onde fala, né, onde você tem uma clara representação do próprio Cristo, Salmo 22. Né? Messiânico, né? Onde que você consegue ver, assim, usando teologia bíblica, né? Onde que dá para a gente perceber Jesus no Antigo Testamento? Tem alguns lugares que te vem à mente, assim, que você poderia falar, que são lugares que apontam para Cristo. Fora textos messiânicos, né? Isso. Rapaz, é impressionante que a gente não consegue deixar de ver a Cristo a partir de um determinado momento. Não tem jeito, né? Você olha para o tabernáculo, você olha para os móveis do tabernáculo, você olha para as roupas do sacerdote, você olha para os sacrifícios. O livro de Êxodo é evangelho para todo lado. Né? Então, fala um pouquinho disso aí. Porque, assim, a gente tem que... Eu estou falando porque eu lido com muita gente que me faz perguntas nesse nível, e as pessoas realmente... Assim, você falar da roupa do sacerdote, às vezes as pessoas não fazem ideia do que você está falando. Então, eu acho que é interessante que você até explique como é que isso aponta para Deus, para Cristo. Não, tem tanta coisa, tanto detalhe, né? O sacerdote, veja bem, deixa eu dar o macro aqui, eu acho que é mais importante do que apontar para o micro, né? Quando Deus criou, e veja só, eu sou um leitor da Bíblia que tem o cânon inteiro, certo? Ao longo da história, houve essa gama de leitores que não tinham o cânon inteiro para ver como nós vemos hoje. Nós temos um ponto diferenciado. Então, por exemplo, quando você vê a criação de Adão, certo? Adão, ele tinha um tríplice ofício na criação. Ele era o rei da criação, debaixo de Deus, era ele quem mandava no negócio. Né? Ele era a boca de Deus, ele era profeta, e ele era sacerdote, porque ele tinha a função de ensinar, tanto é que ele ensinou a Eva, faça isso, não faça aquilo, se ensinou bem ou mal, aí é história. Então, quando a gente chega na descrição do sacerdócio per se, no livro de Êxodo e depois no livro de Levítico, a gente vê, e na história de Israel, a gente vê o quê? A gente vê a história do desenvolvimento do tríplice ofício, do rei, do profeta e do sacerdote. Quando a gente chega no Novo Testamento e Cristo nasce, Cristo vem, ele vem como? Com rei, profeta e sacerdote. Né? Então, você enxerga essas conexões todas lá à medida que você vai lendo o texto. Deixa eu voltar lá para a passagem lá de Davi e Golias. Né? A passagem de Davi e Golias, a gente gosta muito de comparar Davi com Golias. Davi pequenininho, baixinho, porque ele ainda estava na fase de crescimento, porque depois, aparentemente, ele se tornou um homem grande, e ele vai lutar contra o gigante, né? E a gente fica impressionado com essa comparação, e essa comparação, ela tem um lugar, mas a comparação fundamental do texto não é essa.
A comparação fundamental que eu tenho que fazer do texto é dos dois reis, o rei Saul e o rei Davi. Um rei que não tem o coração segundo o coração de Deus e um que tem o coração segundo o coração de Deus. Esse é o contraste. Então, opa, peraí, Cristo está aí nesse negócio. Né? Então, são esse tipo de coisa, né, que nós precisamos aprender a enxergar na teologia bíblica, né? Greidanos, ele, ah, ele fala de 7 maneiras, 7 jeitos de você abordar o texto do Antigo Testamento e você conseguir enxergar a Cristo de maneira legítima, sem forçar o texto, sem distorcer o texto. Aliás, uma coisa importante, nós estamos na nossa igreja aqui na Barra Funda com um projeto bem legal. Eu sei que as pessoas vão lá pro direct fazer pergunta, porque toda vez que eu falo nisso, nós começamos um currículo paralelo de 3 anos de criação à consumação. Nós vamos passar todo o cânon da Bíblia com as crianças em todas as salas, em todas as faixas etárias e todos os adultos. E o foco de todo esse currículo é cristocêntrico. Então, nós temos uma equipe aqui dentro do Andrew Jumper, chamado GTEC, um grupo de trabalho de educação cristã, com o professor Felipe Fontes, professor Dario, e outro grupo de professoras e professores e líderes de escola dominical infantil. E hoje, com a graça de Deus, uma dessas pessoas está na nossa igreja, a Renata, e ela vem desenvolvendo esse currículo. Só para você ter ideia, cada aula, ela me dá trabalho, não sei se ela está ouvindo, mas cada aula, né, que é a aula com material para os professores, ela tem entre 15 e 20 páginas. Mas isso não é um material que o professor dá. Esse é um material para o professor preparar para poder adaptar aquilo para as diferentes faixas etárias. E os filhos estão estudando a mesma lição que os pais e os outros adultos da igreja. Então, não é algo que o professor de escola bíblica vai 1h30 antes de sair de casa ler. Não, né? não. Ele, inclusive, o jeito que a gente está fazendo, até na quarta-feira, as professoras das todas as faixas etárias, elas têm que mandar o plano de aula delas para ser realizado, trabalhado. Olha, aqui talvez seja assim, ou assado, ou ok, está muito bom. Qual vai ser a proposta didática daquela aula? Então, assim, é um projeto muito ambicioso para uma igreja bem pequenininha como a nossa, mas Deus nos deu essa oportunidade. A gente fez um experimental ali nos meses de novembro e dezembro, e aí agora em fevereiro a gente fechou, mas a gente vai continuar o currículo online fazendo a mesma coisa, tanto com os adultos e pais. E aí os pais, durante a semana, eles são alimentados com o que eles devem fazer com as crianças. As perguntas do catecismo, os textos bíblicos que eles têm que ler. E assim, muito legal, porque eles ficaram empolgados, eles estão empolgados, eles estão envolvidos e envolvendo os filhos. Então, nós vamos ter aí uma geraçãozinha. E assim, o currículo dura 3 anos, a criança está na sala de 1 e 2 anos, quando ela for para a sala de 3 e 4 anos, ela vai continuar o currículo, porque aquela sala vai continuar. É o mesmo currículo para todas as faixas etárias. Então, ela não vai perder nenhuma fase aí. Né? Que legal. E é uma maneira de manter pais e filhos estudando a mesma coisa, né? Isso, né? Desenvolvendo e construindo os mesmos conceitos bíblicos, né? Isso aí é importante. Dr. Van Groningen ia ficar feliz. Com certeza. Piada interna aqui. Vamos lá, vou fazer uma pergunta um pouquinho mais complexa, Mauro, para você pegar sua Bíblia aí, você que está em casa nos assistindo, para você abrir a sua Bíblia em Romanos. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Mais fácil a gente ler o versículo primeiro. Vamos ler Romanos 7. Eita, Romanos. Isso aí não estava no script, não. Mas vamos lá, você vai pegar.
Romanos 7, ali no versículo 7, vai dizer o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a pergunta a partir desse versículo sai assim: se Paulo disse que a lei não é pecaminosa, o que ele quer dizer em Romanos 6,14, que vem um pouquinho antes aí, ó? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que Paulo quer dizer a respeito? A lei, o que é a lei? Está em promoção no formato Kindle um livro Sabia. chamado Lei e Graça. R$ 8,01. Tá barato. Tá barato, né? Eu escrevi um livrinho sobre esse tema, né? Chamado Lei e Graça. E a gente precisa avaliar e analisar bem, né, os termos que estão que estão sendo colocados. O que Paulo quer dizer com lei nesse contexto? Porque a palavra, a maneira como a gente usa uma palavra, ela tem uma definição no léxico, no dicionário, né? Mas ela tem uma definição contextual. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui com lei, né? E a primeira coisa, então, indo logo no primeiro verso que você citou, que é o verso 7, é a lei pecado? Não, a lei não é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Eu acabei de falar agora há pouco que os 10 mandamentos são o resumo da lei moral de Deus. Agora, a maioria deles começa com a expressão lo, que significa não. Será que Deus é tão negativo assim? Alguém perguntaria, né? Não. É porque a lei ela foi entregue ao povo da aliança no contexto lá do Monte Sinai, no contexto de pecado. Então ela precisa enfatizar o não fazer, o que não deve ser feito por causa da inclinação pecaminosa do pecado do homem. Então a lei não é pecado, mas ela acaba dizendo, olha, eu pisei na bola, eu errei o alvo, eu pequei, porque eu não obedeci a lei, né? Não cumpri a lei. Então a lei diz não furtarás, mas eu furtei. Então se eu furtei, eu quebrei a lei. Então agora no verso 14, quando o texto diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. A primeira coisa que eu preciso entender é que a graça, o período da graça, ele começa lá em Gênesis, no capítulo 3, dentro do contexto do Jardim do Éden. Então, quem acha que o Antigo Testamento é o período da lei, o Novo Testamento é o período da graça, está de novo com um problema teológico. Afinal de contas, a própria Escritura diz que ninguém será salvo pelas obras da lei. Se o Antigo Testamento é o período da lei, ninguém lá no Antigo foi salvo, porque lá não tinha graça, não é isso? Então, tem que ter essa compreensão da teologia bíblica como um todo, né? Então, nós não estamos debaixo da lei porque nós não estamos debaixo da maldição da lei. Então, mesmo eu pecando, e eu sei que eu peco diariamente, constantemente, seja por ação, por ato, por pensamento, por omissão e etc., eu estou debaixo da graça, eu não estou debaixo da maldição da lei. Enquanto que o incrédulo, ele está debaixo da maldição da lei. Então, eu não vivo mais debaixo do domínio da lei, porque agora eu não sou mais obrigado pela minha natureza a pecar. Então, eu não tenho mais essa... O homem sem a graça e sem Cristo, ele não tem outro caminho senão o pecado. Mas eu tenho um outro caminho. Eu tenho qual caminho? O caminho da graça, que é o caminho do Espírito. Então eu sei que existe essa luta, aliás, sobre essa luta, o capítulo 7 de Romanos está exatamente falando, né? Mas eu não estou debaixo desse domínio mais. A lei, eu posso fazer a opção de não pecar. Não significa que eu sempre consiga, não significa que eu sempre o faça, mas eu tenho essa opção que antes da minha
salvação eu não tinha. Agora eu tenho a opção de não pecar. Uhum. Essa é a grande diferença. Legal. Jesus cita o Antigo Testamento, e muita gente conhece a história, né? Lá na sua tentação. Ele cita lá, é a Bíblia que ele sabia de cabeça. Agora, ele cita o Antigo Testamento em outro lugar? Ou ele só fala nessa passagem de Lucas 24, que o Antigo Testamento fala dele? Não, o Antigo Testamento, os evangelhos per se, né, eles citam constantemente o Antigo Testamento. Então se cumpriu essa profecia, não sei o quê. O texto mais longo de discurso de Jesus que nós temos no Novo Testamento é o Sermão do Monte. Tá? E quando eu fui começar a plantar a igreja aqui, eu falei assim, onde é que a gente começa a plantar uma igreja? E eu falei, bom, vamos começar com o cristianismo básico. O que é o cristianismo básico? É Sermão do Monte, né? E eu fui, então, estudar o Sermão do Monte pela primeira vez para expor com uma profundidade maior. Uhum. E aí eu fiquei impressionado com uma coisa que eu afirmo, algumas pessoas se assustam. Não tem nada no Sermão do Monte que não esteja no Antigo Testamento. Todas as bem-aventuranças estão, todas as interpretações de Jesus da lei. A própria oração do Senhor que ele nos ensina, ela tem todo um fundamento no Antigo Testamento, quando descreve o caráter de Deus, a santidade de Deus, a vontade de Deus, o pão nosso de cada dia é o maná, livra-nos do mal, é o maligno, né? Todo o Sermão do Monte. Então, o texto base de Jesus para o Sermão do Monte é o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento ele tem milhares de citações, alusões ao Antigo Testamento, e essas estão espalhadas nas palavras de Jesus várias vezes, sem sombra de dúvidas. Tá? Que legal, muito legal. Outro dia, eu eu preciso ir à fonte, tá, disso aí, mas o cara que escreveu isso é um teólogo que eu respeito. Ele disse o seguinte, apenas 12 capítulos do Novo Testamento não fazem referência ao Antigo Testamento. 12, só 12. Talvez não façam referência, mas fazem alusão. Sim, alusão, Mas eu ainda vou atrás, eu estou falando isso, me chamou a atenção e eu peguei essa citação e eu ainda quero ver isso com detalhes, até para enriquecer um pouquinho mais. Uma outra pergunta que me fizeram, Mauro, é como é que você prega Cristo, como é que você ensina Cristo a partir do livro de Esther? Como é que você ensina Cristo a partir do livro de Esther? Muito bem. Você usa teologia bíblica. E eu vou dar uma dica aqui. Procura aí, tá? O professor Felipe Fontes, nosso professor aqui do Andrew Jumper, pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ok? Acabou de fazer uma série de exposições do livro de Esther. Todo o livro, tá? E é uma exposição cristocêntrica e culturalmente relevante, muito legal. Então, primeiro fica a dica, né? O jeito de você abordar o livro de Esther e entender, ele não fala nem o nome de Deus, né? É você abordá-lo a partir da perspectiva do pacto, da aliança. O que Deus está fazendo no livro de Esther? Ele está preservando o povo de Cristo, ele está preservando o povo da aliança, ele está guardando aquele povo naquelas circunstâncias e naquele contexto cultural, religioso, antagônico. Então, há como pregar a Cristo no livro de Esther, há como pregar a Cristo no livro de Cântico dos Cânticos, né? Não tem livro do Antigo Testamento que você não possa estudar e de maneira hermeneuticamente responsável, exegeticamente responsável, encontrar como ele está apontando para Cristo. Legal. Dentro desse assunto aqui do Antigo Testamento,
antes da gente fazer perguntas mais rápidas para a gente até poder encerrar, tem uma pergunta aqui que se encaixa um pouco disso. O Leandro de Abreu de Andrade, ele perguntou assim: reverendo, bases bíblicas sobre o Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento. Ok, uma construção teológica. Se você procurar aí na rede, tem vídeos meus falando sobre isso, sobre a habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento. De novo, não é uma questão de eu achar o texto bíblico, é uma questão de eu enxergar a teologia, certo? Eu entendo que a vida cristã, e quando eu falo de vida cristã, eu estou falando de todo o crente, do Antigo e do Novo Testamento, certo? Como, por exemplo, o arrepender-se do pecado. O arrepender-se do pecado, ele vem da onde? Vem de mim ou vem do Espírito Santo? Vem do Espírito Santo. Eu sozinho, eu sou um fracasso para me arrepender. Agora, como é que os crentes no Antigo Testamento, eles se arrependiam dos seus pecados? Ou eles não se arrependiam? Como é que Davi escreve Salmos? Exatamente. Como é que Davi se arrependeu? Como é que ele escreveu? Ah, mas foi Davi. Não, aquilo ali era o povo de Deus que cantava. Aquilo ali era didático para o povo de Deus como um todo. Então você tem que se perguntar o seguinte: alguém consegue, e aí depende da sua teologia, certo? Dentro da minha perspectiva teológica, ninguém se converte se não for por obra do Espírito Santo. E ninguém vive em santificação se não for por obra do Espírito Santo. Ah, mas o Espírito ficava lá em cima, né? Gente, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia, né? O Espírito é Deus, ele não tem lugar, ele não tem dentro, fora, em volta. Não, ele é Espírito. O pessoal confunde Pentecostes, né, como a única porta de entrada, né, do Espírito Isso, Santo, então... né? O Pentecostes, né, com a figura, que é uma figura de linguagem, que é o derramar do Espírito Santo, que é a ideia de que agora o Espírito Santo vem com uma abundância de ação. Essa ação do Espírito Santo é na distribuição dos dons do Espírito Santo. Então, agora, nesse movimento de dentro para fora, esses dons, eles vão ser manifestados no corpo, na igreja, para o cumprimento da grande comissão. Mas essa é a distinção, essa é a diferença. Eu podia parar aqui, abrir aqui minhas anotações e tal, etc., para textos específicos, onde existe aqui uma luz, um lampejo, mas é uma perspectiva teológica que você tem ou não tem a respeito disso, né? Mas é mais ou menos por aí. Legal. Dentro disso, então, como é que eu vou usar a expressão, né, um crente no Antigo Testamento, como é que era o processo de santificação dessas pessoas? Como que se dava isso? Não, né, eles tinham uma esperança messiânica, né? Pega aí os últimos crentes do Antigo Testamento, que já estão ali no Novo, né? Pega Simeão, né? Aquela esperança do aguardar da salvação. Ele estava onde? Ele estava no templo. Ele foi fazer o que no templo? Ele foi fazer os sacrifícios dele, ele foi lá acompanhar a adoração, ele foi lá acompanhar o culto, ele foi lá para prestar sacrifício, porque o culto basicamente é isso, né? O culto no Antigo Testamento é um sacrifício de manhã e uma tarde, de manhã e uma tarde, todo dia. Todo dia. Então eles tinham culto todo dia, certo? E eles levavam, então, e quando arrependidos, eles levavam o seu próprio sacrifício para ser colocado diante do sacerdote. E eles, então, obedeciam a lei. E eles não conseguiam obedecer a lei pela carne, eles obedeciam naquilo que o Espírito lhes permitia obedecer, né? Então a gente vê essas expressões na pessoa de Simeão, né? Eram homens piedosos, homens que amavam o Senhor. Tem que entender que a Escritura ela fala apontando alguns personagens, que eles são aqueles fios condutores da história. Mas em volta está cheio de crente, está cheio de gente que faz a mesma coisa, né? Então eu tenho alguns sacerdotes que são apontados, mas eu tenho uma classe de sacerdotes que precisava viver em comunhão, em santidade diante de Deus, com essas lutas que a gente tem, né? Manifestar o fruto do Espírito e as obras da carne que todo dia levantam primeiro que eu, né? Impressionante, tem menos e querem operar na minha vida. Então,
É muito Perguntas para importante. você responder mais rápido aí, Mauro. Vai. Olha aí, ó. Como é que Moisés escreveu sobre a própria morte? Rapaz, isso aí não é pergunta rápida, essa pergunta é complicada. A, a autoria do Pentateuco ela é mosaica, e eu costumo dizer que a autoridade substancial do Pentateuco ela é mosaica. Mas eu não acredito que Moisés tenha escrito sobre a própria morte. Obviamente, Josué e aqueles que continuaram, eles fizeram aquele complemento daquele texto narrando a morte de Moisés. Legal. Outra coisa, como evangelizar, e aqui eu quero incrementar a pergunta, como é que eu evangelizo um judeu usando o Antigo Testamento? Como é que você faria isso? Rapaz, não é fácil não. Porque o judeu, você precisa mostrar as contradições, né? Veja bem, o judaísmo é diferente da proposta da fé bíblica, tá? O Uhum, judeu, ele não é bíblico nesse sentido, ele foge da escritura. uhum, Então, você tem que apelar para os textos que vão apontar para o aspecto relevante verdadeiro do Messias, né? uhum, Messias esse que eles rejeitaram, ok? Que uhum. O servo sofredor. isso, né? É interessante, tem uma pregação em Isaías sobre o servo sofredor, tá no YouTube lá da igreja, e é uma das pregações, assim, ela não tem nenhuma pretensão, mas é uma das mais assistidas, Que porque é um legal. tema que é impressionante, as pessoas se interessam, e aí aparecem, inclusive, aqueles que contestam, não é assim e tal. Existem livros e livros, né, de debate entre judeus e cristãos, expondo a natureza lá do servo sofredor em Isaías. Que legal. Duas últimas perguntas, Mauro. Como é que eu enxergo, e aqui eu não quero fazer só o uso do Antigo, mas como é que eu enxergo Trindade a partir do Antigo Testamento sem forçar o texto bíblico? Vai lá, eu falei numa resposta anterior. Eu sou um leitor privilegiado. Eu tenho o cânon todo. Eu não consigo ler o cânon sem Uhum. ler parte do cânon sem e negar que eu tenha conhecimento de outra. Sim. Assim que as doutrinas são literalmente construídas, né? Uhum. Então, é, no Antigo Testamento, se eu ficar só com o Antigo Testamento, ia ser muito difícil de eu fazer esse apontamento. Mas eu tenho o Novo Testamento inteiro. Uhum. Uhum. Eu não consigo, né, me livrar da minha teologia canônica. Sim. O meu cânon define tudo. Então, aí quando eu Como vou é que eu ler lá, faço isso a partir do Antigo? então, não tem como. Eu não posso, eu não consigo negar o resto do cânon para poder Não, não, fazer isso não. a Eu partir. digo começando no Antigo. Não, Não não tem. negando o cânon, É mas isso, indo do Antigo para o Novo. Como é que eu faço isso? não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho o cânon inteiro. Eu não consigo negar o cânon na sua inteireza, então eu Uhum. enxergo. Então não tem como eu ir lá para Gênesis 1:26 e dizer façamos aqui a Trindade. A evidência não está no texto. Ou porque eu Sim. tenho lá no verso 1 Elohim, e depois Ruach Elohim, e depois eu tenho a palavra, como o Salmo vai me dizer, o Salmo 104. Então está aqui a Trindade no Antigo Testamento. Eu só tenho essa informação a partir das construções trinitárias neotestamentárias. Sim, sim. Então, só do Antigo Testamento eu sou cético de que seja possível fazer isso. Sim, sim. Okay? Não, na verdade eu queria era justamente esse ponto que eu queria pegar de você, e justamente para porque eu já vi muita gente usar, né, essas passagens, como você falou, essa argumentação dizendo aí a partir desse nome de Deus aí em Gênesis 1, fazendo uma construção toda dizendo que era Trindade e tal, e enfim. Porque o nome de Deus, né, que é Elohim, termina com IM, né, e forma plural no Antigo Uhum. Testamento. Só que aí tem outros que vão dizer, não, isso aí é porque eles eram politeístas. E aí, né, quer dizer, eu tenho que pegar o cânon todo dentro da Sim, minha teologia cristã e entender isso. legal. Uma última pergunta aqui. Como que
eu posso, talvez como um professor ou como pastor, como é que eu ajudo a minha congregação, talvez meu grupo pequeno, talvez a escola dominical de crianças a amar o Antigo Testamento? Ensina o Antigo Testamento. Você não vai ensinar a amar o Antigo Testamento se você não usar. Aliás, você só ama o que você usa, né? Então, conviva com o Antigo Testamento, pregue o Antigo Testamento, faça as conexões legítimas do Antigo Testamento, né? Tudo isso faz parte aí do processo como um todo. A gente está tentando fazer isso na nossa escola dominical, ensinando a igreja toda com esse currículo unificado aí, né? Porque é importante, né? E sem o Antigo Testamento a gente fica sem base. Tá. Agora, fugindo do tema, uma pergunta que eu acho que vai ser um pouquinho mais tranquila para você responder. Como é que foi a experiência de plantar uma igreja e você recomenda isso para jovens pastores? Olha, eu acho que plantar uma igreja é algo que precisa ter o backup da igreja, né? Então, você não sai plantando uma igreja sozinho. A minha primeira plantação de igreja eu era seminarista. Agora eu tinha uma igreja, eu tinha um pastor, eu tinha um conselho por trás, né? Que fazia toda o backup, que me dava inclusive estrutura teológica, porque eu era seminarista, eu não tinha ainda essa estrutura para fazer o serviço e a obra de maneira madura. Então, eu não tenho nada contra um jovem plantar uma igreja, desde que ele tenha as estruturas, os conselheiros, o próprio conselho e uma igreja por trás dele para fazer isso. O cara sair lá, vou sair, vou plantar uma igreja. Aí eu acho isso aí um risco muito grande, né? E a possibilidade de que a própria falta de estrutura que o jovem tem no coração, né? E eu tinha lá, não estou dizendo que melhorei muito, mas melhorei um pouco, pode causar numa igreja, né? Inexperiência. É por isso que os presbíteros, né, são na verdade, a tradução da palavra presbítero é ancião. Então nós precisamos dos anciãos, nós precisamos da maturidade bíblica na vida de pessoas para poder plantar uma igreja. Então, Legal. não, Mauro, cuidado. Sim. Como é que a gente pode orar por você? As pessoas estão ouvindo Orar. aqui, quando elas lembrarem de você, como é que elas podem orar por você? Então, eu tenho cá os meus pecados, né? Que as pessoas aqui na sala não me ouçam. Eu tenho uma tendência a ser workaholic, a trabalhar demais, não saber descansar. À medida que o tempo vai passando, o corpo vai cobrando, a mente vai cobrando essas coisas da gente, né? Então, orar para que Deus dê estabilidade, sabedoria no coração. Uma das coisas mais deliciosas que eu fiz na minha vida foi plantar essa igreja que hoje eu tenho a oportunidade de pastorear. Mas não é uma coisa simples e fácil, é uma coisa que tem complexidade. E às vezes essas complexidades, né, elas atingem o coração da gente. A gente precisa ser trabalhado por Deus. Então, orem para que haja sabedoria, para que eu tenha sabedoria em manter o equilíbrio de todas as coisas que às vezes a gente fala assim, não, que Deus colocou na minha mão para fazer, mas às vezes foi o meu pecado mesmo que me pegou. Legal. Posso orar por você? Por favor. Querido Deus, muito obrigado por esse bate-papo gostoso, para aprender sobre o valor da Escritura, a maneira com que o Senhor originou tudo, começando lá de Gênesis 1. E eu louvo a Deus por homens como Mauro, que o Senhor tem levantado, que tem ensinado a muitos, a centenas, talvez milhares de jovens a amar, a partir do Antigo Testamento, a pessoa de Cristo. E eu peço especificamente pela vida dele, pela vida da Denise, seus filhos, da sua igreja,
para que, de acordo com a riqueza da sua glória, o Senhor conceda que ele seja fortalecido aí com o poder, mediante o Espírito Santo, né, dentro do seu homem interior, e que Cristo possa habitar ricamente pela fé no coração dele, para que ele esteja arraigado e alicerçado aí em amor, com sabedoria, para gerenciar o tempo dele, para lidar com os afazeres de maneira responsável, não negligenciando o seu tempo em família, o seu tempo como pastor de pessoas, ali também com seus alunos, e para que isso possa ser algo que seja manifesto até na maneira com que ele ensina, e que as pessoas à sua volta possam, a partir do convívio, a partir das ministrações, compreender aí mais do amor de Cristo, mais da largura, do comprimento, da altura e da profundidade aí, do que é o teu amor, e que isso possa ser algo que enriqueça tanto o coração dele quanto filho teu, como marido, como pai e também como pastor dessa igreja, bem como também diretor da escola onde ele atua. E que em tudo isso não seja o Mauro a crescer, mas sim a tua pessoa, e que a glória seja única e exclusivamente tua. Muito obrigado mais uma vez, Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Mauro, muito obrigado por desprender aí Leandro. desse tempo com a gente, e espero que isso tenha também abençoado a vida daqueles que nos acompanharam. A live vai ficar salva, então se você puder também divulgue para outras pessoas que não puderam estar aqui, tá bom? E qualquer dúvida é só falar com a gente aí nas redes sociais, que a gente procura responder você em tempo, tá bom? Abraço. Em palavra, é isso aí, Leandro. Deus isso aí. Grande abraço. Até mais. Tchau.